Vou repassar os avisos da doutrina espírita, se aprofundar nos conteúdos, aquelas perguntas e respostas que muitas vezes a gente tem dúvidas, né, durante a nossa vida. Então, no ESD a gente está estudando o Livro dos Espíritos, que é Perguntas e Respostas, e esse estudo começa às 20 horas e vai até às 21 horas. Em seguida, nós temos o estudo da Educação da Mediunidade, que vai de 21 às 22 horas, para quem deseja também conhecer um pouco mais sobre a mediunidade e que já tem mais de um ano de ESD, já conhece um pouquinho da doutrina e deseja aprofundar conhecimentos. Então, nós temos esses dois estudos na terça. Na quarta-feira, que é hoje, nós temos esse momento, né, que chamamos de evangelioterapia, porque à medida que ouvimos, refletimos, guardamos a mensagem no coração e levamos para transformar a nossa vida. E esses dois momentos de estudo e esse momento agora. Em seguida a reunião, a esse momento, nós temos os passes para aqueles que desejam recebê-los e, paralelo aos passes, a reunião dos Obsessão, que é um grupo fechado que já trabalha há algum tempo. Nós temos também o Bazar, né, que está sempre precisando de doações, e nós agradecemos a toda a comunidade que está sempre trazendo alguma coisa, alimentando o nosso Bazar, que serve também para a gente manter, né, as estruturas aqui da casa. E nesse momento nós estamos precisando, então serão muito bem-vindas as doações. A casa também oferece o atendimento fraterno, que é a conversa para aquelas pessoas que precisam de um aconselhamento, de uma orientação, ou para si, ou para um familiar, um amigo. E esse atendimento funciona das 19 às 19h40, todas as quartas-feiras antes da reunião pública. Nós temos também a mesinha lá no final, com os 2 cadernos para pedidos encarnados e desencarnados, colocar pedido de prece ali. E também pode trazer a água para ser fluidificada no momento da reunião pública, né, da evangelioterapia aqui. É isso, esses são os nossos avisos e nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Cilinha para fazer a leitura inicial, né, a leitura do exame. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. O exórdio de hoje do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a lição é 171. Lei do uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Está em João capítulo 6, versículo 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o exercício da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite em todos. A passagem evangélica, que descreve o trabalho de alimento à multidão, assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras do pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí, temos indiscutivelmente louvável impulso, mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pão não suprime o inverno, ou o pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes
coberturas. A caridade reclama entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Ele fala aqui, né, a lei do uso do alimento, né? Você não desperdiçar, você olhar o irmão. Mas nós temos que ter cuidado também, porque nós temos o alimento do corpo e o alimento da alma. Nesse alimento do corpo, quantas vezes em casa nós, às vezes, vamos dar uma festa, e quantas vezes nós pensamos naquele alimento que sobrou, naquele irmão que está na minha rua, muitas vezes na esquina da minha rua, que não tem o que comer. Né? Então, vamos ter cuidado com esse uso do alimento do corpo e também o alimento da alma. Se nós temos o bom uso da palavra, nós podemos fazer desse bom uso da palavra um bom alimento para alguém, que é o alimento da alma. Com a palavra amiga, muitas vezes, até com a parábola, você vai lá ler, oferecendo um livro para o amigo ler, tendo cuidado com esse uso. Ele está falando aqui a lei do uso do alimento do corpo e da alma. Né? Muitas vezes nós também temos que ter cuidado com o bom uso dos recursos naturais. A água, a torneira que a gente escova os dentes ou toma banho com chuveiro ligado direto. Ah, mas aqui tem muita água aqui na Natal. Sim, mas você tem que fazer o bom uso. Você está tendo de mão beijada esse recurso que é a água. A lâmpada, apagar no cômodo. Eu, muitas vezes, a maioria das vezes eu não apago, gente. Às vezes eu esqueço. Quando não tem ninguém, a lâmpada está lá ligada. O bom uso do alimento, mais uma vez. Quantas vezes, né, nós temos que... Às vezes até existe aí a cozinha sustentável, né? Às vezes até na internet que você pode aproveitar. Muitas coisas que vão para o lixo. Separe o lixo de vocês. Se vocês têm onde vocês moram, separe, que é um bom uso. A coleta seletiva. Na nossa casa nós temos a campanha da tampinha de garrafa. Existe um projeto em Natal, né, que essas tampinhas elas são vendidas, são transformadas em cadeiras de roda, cadeira de banho e são doadas. A nossa casa é parceira do Instituto dos Cegos. E nós deixamos lá as tampinhas. Ah, mas eu não vou precisar, ou eu precisei e não consegui. Gente, são muitas pessoas carentes. Nós precisamos fazer por fazer. Alguém vai usar. Disso vocês tenham certeza. Que alguém vai fazer um bom uso dessa cadeira de roda, dessa cadeira de banho. Que possamos, durante essa semana, pensar na lei do uso do alimento do corpo e da alma. Paz e bem para todos. Que possamos fazer nossa prece, silenciando a nossa mente e o nosso coração por alguns instantes, elevando o pensamento ao alto e imaginando todo o universo lá de cima, criação do nosso Deus,
de infinita sabedoria e bondade. E que possamos agradecer pelo dia de hoje, por todos os dias que vamos estar aqui nesta caminhada, por esse convite para estar aqui nesta noite, ouvindo e refletindo sobre o Evangelho, sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que possamos guardar as palavras no nosso coração, na nossa mente e transformar realmente o nosso dia, a nossa vida, através desses ensinamentos. Apenas não deixá-los guardados, mas fazer uso de boa forma na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas e te pedimos que nos ajude a compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Te pedimos também por todos aqueles que não conhecem a Tua Palavra e por todos aqueles que já ouviram e não as guardaram no coração. Mas que a Sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando-lhe força, coragem e esperança de vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Convidamos agora o nosso irmão Michel, que fará a reflexão do Evangelho na noite de hoje. Boa noite, meus amados irmãos. Alegria muito grande nós estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus para refletirmos sobre essa mensagem de redenção, mensagem que conforta, ilumina, fortalece, que nos mostra os caminhos necessários para que a gente consiga alcançar a paz, a felicidade, para que a gente possa ter uma convivência melhor com todas as pessoas que nos circundam, principalmente dentro do nosso leito familiar, no nosso ambiente de trabalho, na própria casa espírita e todos os locais que nós frequentamos. Então, através do estudo da doutrina espírita, da reflexão, através do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo sistematizado, do estudo mediúnico, o estudo aprofundado da doutrina, a gente vai conhecendo uma realidade que está distante de grande parte das pessoas. E por que a vida do mundo espiritual está distante de grande parte das pessoas? Porque as pessoas, elas não se preocuparam em buscar esse conhecimento, não procuraram compreender. Então, a gente entra num antagonismo, numa contradição, que ao mesmo tempo que está longe delas, por causa do nível de consciência, está muito próximo. Porque a gente compartilha a vida material com a vida espiritual. E quem nos responde? A própria literatura espírita, através do Livro dos Espíritos, questões 459, que fala sobre a influência do mundo espiritual em nossa vida, em nossos pensamentos e nas nossas ações. E a resposta é: os espíritos, eles influenciam muito mais do que imagineis. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E a gente precisa conhecer esta nova realidade, esta realidade que está diante de muitos, inclusive daqueles que têm a responsabilidade do trabalho mediúnico, mas não aceitam esta tarefa, que relutam, que resistem, que não se aproximam das casas espíritas para obterem a orientação necessária para desenvolverem o trabalho que precisam desenvolver, como proposta de redenção, como proposta de autoiluminação, como proposta de transformação para as suas vidas e para a vida de muitas pessoas que estão ali a buscá-las. E não só os irmãos encarnados. Quantos e quantos irmãos desencarnados não chegam na casa espírita procurando socorro, procurando auxílio, procurando encaminhamento? Então, a responsabilidade do médium, é responsabilidade do tarefeiro, é responsabilidade daquele que divulga a doutrina espírita para que chegue no coração e na mente de cada um de nós. E dessa forma, a gente consiga compreender um pouco mais sobre o que é o espiritismo e nos aproximarmos através de um patamar de consciência diferenciado,
que a gente só adquire através das ações, através do estudo, através das reflexões e, acima de tudo, da prática da caridade. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir, sobre um tema muito importante, que na verdade, em algum momento, já fez parte da nossa trajetória, que são os escândalos, que são as quedas, que são os erros. E o tema é escândalos. Se a vossa mão for um motivo de escândalo, cortai-a. E o que isso significa? Para a gente fazer uma reflexão inicial, é muito importante nós pensarmos numa lei que está inserida na terceira parte do livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. E muitas pessoas não sabem qual é o verdadeiro propósito da existência, qual é o motivo de nós estarmos aqui. E a doutrina espírita, ela nos ensina que dentro dessa lei que nós acabamos de citar, a lei do progresso, nós temos o objetivo, na condição de espíritos imortais, de caminhar em direção ao nosso Pai misericordioso. E essa caminhada, ela acontece na esfera moral e na esfera intelectual. E através desse conhecimento dado pela doutrina, a gente compreende também que uma só existência é insuficiente para que a gente adquira o conhecimento necessário nesta grande jornada, que é a jornada da vida. Então, durante todo esse processo, que é um processo de aprendizado, que é um processo de construção, que é um processo de transformação, certamente nós iremos errar. Porque o erro, ele faz parte da caminhada. Todos nós, sem exceção, somos espíritos falíveis. Somos espíritos errantes. Em algum momento da nossa caminhada, inclusive nesta vida, nós já erramos muito. E é necessário que o ser humano, ele compreenda o erro, a dor, o sofrimento, como um instrumento divino de aperfeiçoamento, de mudança, de modelação do espírito. Mas é claro que quando nós somos surpreendidos pela dor, pelas insatisfações que surgem e a gente não sabe a razão exata, o motivo, a gente precisa sim compreender que as aflições, elas existem, estão previstas nas causas atuais, ou então nas causas anteriores, que são as existências anteriores. Então, quando nós somos surpreendidos por algo, é importante que a gente compreenda. E a dor, o sofrimento, eles vão ter um sentido a partir do momento em que você se resigna, em que você aceita, em que você busca a compreensão daquele momento angustiante de aflição que você está vivendo. E nem sempre a gente tem as respostas. Por quê? Porque as respostas estão nas existências anteriores. Qual é a causa desta dor? Qual é a causa desse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Então, se a gente não consegue compreender a causa, a gente tem que buscar a resolução daqueles conflitos interiores e pessoais, que são ocasionados por causa do erro. E como a gente vai moldando o espírito a fim de nos transformarmos? Quando nos é dado conhecer o nosso próprio comportamento, o temperamento, as nossas próprias ações, a gente busca, antes de tudo, a nossa reforma íntima, a nossa transformação pessoal. E essa transformação, ela só acontece a partir do momento em que a gente reconhece a falibilidade, o erro, reconhece as imperfeições e aceita que num determinado momento você vai errar e que precisará da correção. E que precisa da correção não só através do erro, mas também através do seu potencial de erro, o seu potencial errante, as suas más inclinações, a possibilidade de você vir
a transgredir as leis divinas. E como nós fazemos essa reflexão? É muito importante que a gente analise nosso próprio comportamento. Quais são as más inclinações na qual eu estou mais suscetível? Quais são os vícios materiais? Quais são os vícios morais? Aonde preciso me corrigir para ter uma convivência mais harmoniosa com aquelas pessoas que estão ao meu redor? E não só para que eu tenha uma convivência mais harmoniosa com aqueles que estão ao meu redor, mas para que eu tenha uma convivência mais equilibrada, mais harmoniosa comigo. Porque a pessoa que caminha constantemente, de forma recorrente, no erro, ela fica angustiada. Surge uma série de conflitos pessoais aonde ela, enceguecida pelas imperfeições, mergulhada muitas vezes nas sombras, não consegue observar aonde está errando. Não consegue compreender o porquê tem dificuldade para determinadas questões pessoais. Como muitas vezes tem que se aproximar dos médicos psiquiatras, dos psicólogos e de vários outros, onde a resposta nem sempre está neles. Eles estão ali como coadjuvantes do seu processo de cura. Mas que a cura está dentro de você, está no Evangelho do Cristo, está em vários outros roteiros que nos foi apresentados, não só nessa existência, mas talvez tenha sido apresentado em outras, porque muitos que caminham no Espiritismo foram religiosos de outrora, em outros momentos. E não é só através da religião que você conhece os ensinamentos. Quantos livros, doutrinadores, especialistas nós temos na área de autoajuda e que trazem informações extremamente necessárias para que a gente tenha uma vida harmoniosa. A gente tem como referência o Mestre Jesus, o Evangelho do Cristo. Mas vários estavam aí, inclusive emissários do Mestre, para trazer a boa nova, para trazer a mensagem de construção, mensagens edificantes, e desta forma buscarmos a saída desse lodaçal, dessas sombras, desses males que atingem severamente a cada um de nós. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muitas passagens, são muitas informações, muitos roteiros, não só no Evangelho, livros de exórdio, vários e vários livros da doutrina espírita. A gente acabou de ouvir uma mensagem muito importante que fala sobre a necessidade de nós utilizarmos aquilo que nos é concedido com parcimônia, com equilíbrio, com moderação e, antes de tudo, não desperdiçar. Então, essa é uma mensagem que fala sobre a necessidade de nós preservarmos a materialidade e não como uma questão de desapego, porque é muito importante a gente compreender a diferença de desapego, de ajuda e de prodigalidade. A prodigalidade é o desperdício desenfreado, muitas vezes irresponsável. São aquelas pessoas que muitas vezes estão na mesa de um bar, né? Bebendo, confraternizando. Aí um deles levanta a mão, eu vou pagar a conta, mas não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Mas para pagar a conta do bar tem. Aí os outros dizem, nossa, como ele é desapegado, como ele é fraterno, mas não sabe que ali é uma ação de prodigalidade. Uma ação muitas vezes irresponsável perante a família, perante outros, porque a partir do momento que você vai adquirindo este nível de consciência que foi falado anteriormente, você vai saber, né, mas isso é um processo, é lento, que parte daqueles recursos poderiam ser destinados a um irmão que está numa condição precária. E esse é o exercício da caridade material, que é a caridade material se torna a prática do exercício mais simples, mais fácil. Em um momento, Divaldo Franco foi questionado sobre uma viagem que fazia. Aí ele disse, não, eu não utilizo os meus recursos para viajar. Ele viajava através dos diversos convites que recebia. Ele sabia da responsabilidade dele diante da mansão do caminho e da responsabilidade dele diante da doutrina espírita. O que ele quis dizer com isso? É que ele não se dava ao luxo de pegar os recursos que possuía para viajar. Mas isso é um nível de consciência diferenciado.
o nível de compreensão, de fraternidade, de amor, de dedicação ao próximo, inclusive de ordem extremamente sacrificial, na qual eu acredito que todos nós temos dificuldade de compreender. Porque é um processo de crescimento e de transformação do espírito, aonde nós conseguimos sim, gradativamente, dentro das possibilidades dessa existência, uma grande blindagem, uma grande força, um grande trabalho que pode ser desenvolvido na esfera do bem, da caridade, do altruísmo. Isso está ao alcance de cada um de nós, dentro das nossas possibilidades. Então, para nós ilustrarmos bem, a questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Questão 919. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E a questão 919A, que é um texto mais longo, proposto por Santo Agostinho, diz: ao fim do dia, interroga a sua consciência. O que ele quis dizer com isso? Ao final do dia, reflete, mentaliza, estuda, vê o que você fez de positivo. E o melhor caminho, além dos roteiros que existem, que seja a Bíblia, o Evangelho, a literatura, é, acima de tudo, a nossa própria consciência. Porque ela acusa quando nós estamos na contramão da legislação divina. Ela acusa quando nós estamos cometendo o ato de transgressão. Um ato que não só afeta as outras pessoas, mas afeta nós. E como nós percebemos isso? Através da culpa, através do arrependimento, através do remorso. E quem aqui em algum momento não sentiu um pouco de culpa por um ato de ingratidão, ou por um ato, talvez, uma agressão verbal, ou de uma exasperação, uma situação totalmente controlada? Porque isso faz parte da caminhada do ser humano. A gente precisa lembrar que há pouco tempo nós estávamos num estado de animalidade muito mais intenso. E na animalidade existe a predominância do instinto. E a gente sai da inteligência instintiva para a inteligência, razão, crítica, pensamento. Inclusive refletindo sobre as consequências das nossas ações. Então, nessa transição, nessa mudança, é natural que surjam os erros, as dificuldades, os problemas. E não só nessa, mas em todas as outras fases de aperfeiçoamento do Espírito. Porque o Mestre Jesus, quando estava dentre nós, ele tinha necessidade de reencarnar como um Espírito puro? Não. E por que veio? Porque a necessidade de um Espírito de alta envergadura é sempre de auxiliar. Ele esteve dentre nós por amor. O amor puro, o amor verdadeiro, o amor incompreendido. Então, Cristo esteve dentre nós por esse motivo, por essa razão. E ele foi denominado como mestre porque nos ensinou e nos ensina até hoje, através da sua mensagem de redenção das almas. Então, quando a gente comete um erro, quando a consciência acusa, quando o sentimento de culpa começa a correr a nossa alma, a gente reflete, sim, não só sobre as nossas ações do dia, mas sobre as nossas ações daqueles últimos anos, daquele último período, e sobre a nossa necessidade de mudar. Nos é dada a oportunidade constante da mudança. A cada dia, a cada hora, um momento de reflexão. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, ela está no abismo, ela precisa de uma mão. Aí a mão chega, o apoio chega, ela tem dificuldade de superar aquele momento, mas ela consegue. Consegue, acima de tudo, quando ela está apoiada
ou quando ela encontra forças através da religião, mas acima de tudo, através do Mestre Jesus. Então, quando a gente fala das religiões, é porque as religiões ocidentais, elas tratam muito e têm como referência o Cristo. E o Cristo como pilar do crescimento, da transformação, da mudança. E por que foi feita essa introdução? Porque nós falamos sobre a reforma íntima, sobre a necessidade de transformação, sobre a mudança, para nós adentrarmos verdadeiramente no tema. Porque tudo está interligado. Existe uma relação direta. Quando a gente fala na reforma íntima, a gente fala sobre a necessidade de mudança e fala no reconhecimento do erro, da falha, da imperfeição. É isso que a gente precisa compreender. E quando a gente fala na imperfeição, a gente fala sobre a necessidade do auto-perdão. Isso como terapia pessoal, para que a gente possa aceitar as nossas falhas. Às vezes, o sentimento de culpa é tão intenso que o irmão atrai inúmeros obsessores que se aproximam com o objetivo de infelicitá-lo ainda mais. Mas porque não consegue mudar o panorama mental. Fica aprisionado ao erro. E todos nós devemos nos perdoar e aceitar que somos falhos. Por mais que estejamos trabalhando na doutrina espírita, por mais que tenhamos uma missão de responsabilidade no espiritismo, na igreja católica, na igreja evangélica, o que a gente precisa é estar sempre corrigindo e nos aproximarmos ainda mais do Cristo, de Deus, para evitarmos os erros. Como nós nos aproximamos? Através da caridade, através da oração, da meditação. Mas a pergunta é, quando a gente acorda, a gente ora? A gente se conecta ao Mestre Jesus? Quando a gente vai dormir, muitas vezes a gente ora. A gente se conecta ao Mestre Jesus? Então, está ao alcance de cada um de nós. Entrega teu coração, entrega a tua alma. Se fortalece no Evangelho. A gente perde muito tempo vendo televisão, mas pouco tempo lendo. Substitui a televisão pela leitura. Que assim você vai encontrar forças para reverter o processo que enfrenta. Porque tudo tem correlação direta com vibração. Então, o pensamento é vibração. As informações que você absorve pela televisão são vibracionais. Então, você tem condições de mudar não só o seu panorama mental, mas mudar também a psicosfera do seu ambiente familiar. Através daquilo que você consome e através do Evangelho no lar. E o que significa o escândalo? Quando a gente para pensar nessa palavra, muitas vezes vem alguma situação de grande clamor público. Vem uma situação que desperta a atenção de muita gente. Mas desperta a curiosidade inferior, porque a gente quer saber o que realmente aconteceu. Por que houve esse escândalo? Então, os escândalos, eles estão presentes a todo e qualquer momento da vida social, no meio midiático, onde a gente consegue ver a todo e qualquer momento uma situação de morte, uma situação de traição, uma situação de ingratidão, uma situação de separação, uma separação de fraude, de corrupção. Quantas e quantas situações a gente não presencia na vida social? Quantos e quantas pessoas não cometem um escândalo de forma ostensiva? É que, claro, quando a pessoa comete um erro, ela não espera ser descoberta. Mas, naturalmente, existe o erro cometido conscientemente e o erro cometido inconscientemente. O erro cometido por causa de uma falha, um equívoco que talvez você nem quisesse cometer, não tinha premeditado, não tinha intenção. Mas por causa da invigilância, por causa do descuido, você acaba cometendo erro. O que é muito comum, às vezes, quando a pessoa consome bebida alcoólica.
E dentro da literatura espírita, do livro dos Espíritos, ele fala, tem responsabilidade, aquele que bebe e comete um erro, tem dupla responsabilidade. A responsabilidade pelo fato de ter bebido, naturalmente você destrói o seu corpo físico, você corrói, e ingressou também nas questões de ordem moral, onde acabou atingindo alguém, ofendendo alguém, espancando alguém. E isso é muito comum, principalmente nos dias atuais, na relação conjugal. A Lei Maria da Penha. Muitas vezes o marido chega em casa, sob efeito do álcool, a esposa não aceita aquela condição, vai falar, vai reclamar, e acaba havendo um conflito no lar, um conflito residencial. Então, são inúmeras as formas de escândalo, mas existe aquele escândalo também que ninguém descobre. Um escândalo que fica ali secreto, sigiloso, nas entrelinhas, onde as pessoas fazem e não são descobertos. Naturalmente, o nível de consciência, ele vai variar, a implicância vai variar de pessoa para pessoa. Então, quanto maior o nível de consciência, de maturidade, de aproximação com Deus, a possibilidade do escândalo ser descoberto de imediato é maior. E a gente dá um exemplo disso. Às vezes, uma pessoa subtrai constantemente, inclusive na casa espírita. As pessoas, às vezes, são desonestas. Às vezes, não se propõem a seguir o que realmente o Evangelho diz. Né? Estão ali mascaradas. Fazem e não são descobertas. Às vezes, uma outra, no primeiro momento, na primeira vez que faz, é descoberta. A mesma coisa, o marido ou a esposa. Sempre foi uma pessoa extremamente digna, nunca traiu, sempre foi honesta no casamento. Aí surge uma situação, uma desavença conjugal, aí um deles vai e acaba cometendo o erro da traição. Naquele primeiro erro, ele ou ela é descoberto. Enquanto que existem vários outros, que seja esposa ou que seja marido, que traem constantemente e não são descobertos. Por que isso acontece? E às vezes você se pergunta, mas eu não... Foi na primeira vez, eu já fui pego, acabei meu casamento, destruí minha vida. Porque a ti não era permitido mais errar daquela forma. Que talvez fosse um erro já recorrente, de muitas e muitas existências. Então, aquele comportamento velado, sigiloso, secreto, se tornou extensivo. E você assume o risco. E as pessoas que não esperavam que você pudesse agir dessa forma, acabam se surpreendendo. Como pode ele, no livro Perturbações Espirituais, que é o terceiro livro de 4 livros psicografados por Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, primeira Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, e o terceiro Perturbações Espirituais. Fala exatamente sobre um dirigente de uma casa espírita. E era uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho, mas acabou se envolvendo com a jovem da casa espírita. Ele era casado, ela não. E num dado momento ela se dirige a ele e diz, eu estou grávida. E apesar de ter todo o conhecimento da doutrina, saber que o aborto é um crime muito grave, ele se dirige a ela e propõe para que ela tire a criança. Vamos fazer o aborto. Ela ficou muito sensibilizada, muito triste, mas não concordou com a ideia. E por que ele propôs isso a ela, mesmo tendo conhecimento? Por causa do orgulho. Então, todos nós devemos travar uma grande batalha contra o nosso orgulho. Como posso eu, presidente de uma casa espírita, cometer um erro dessa ordem? Cometer um escândalo dessa ordem? Então ele insiste para que ela tire a criança, para que ela volte. Mais de uma vez, 2, 3 vezes,
mas ela persiste em ter a criança. Num dado momento, ele é levado à espiritualidade. Juntamente com alguns guias, alguns mentores, algumas pessoas, e ele recebe orientação para que, inicialmente, se afaste da função de presidente da casa, e o que ele iria fazer da vida dele, de respeitar ele. Porque o nosso trabalho aqui envolve muitas mentes, muitos irmãos. Então, ele voltou dessa reunião, no mundo espiritual, se aproximou da diretoria da casa e propôs a eles o afastamento. Terminou o casamento e permaneceu com a jovem e constituíram uma nova família. O casamento já estava muito desgastado. Essas informações estão no livro Perturbações Espirituais. Outra referência, semelhante, a gente encontra Não Aconteceu na Casa Espírita. Também é um livro muito interessante que traz algumas informações. Então, o escândalo significa toda ação que choca. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. E tem um outro ponto muito interessante, no próprio Evangelho, que fala: mas ai daquele por quem vier o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. E quando a gente faz a interligação das leis de Deus, da harmonia que existe, por que é necessário o escândalo? Por que é necessário nós vivermos determinadas situações? Inclusive para o cumprimento da lei de causa e efeito. Então nós temos uma criatura, uma pessoa, um irmão desavisado, invigilante, na qual a própria espiritualidade se aproxima para que a lei de Deus possa ser cumprida. É claro que a responsabilidade, antes de tudo, é dele, pelo fato de ceder às orientações, às sugestões, à influência daqueles espíritos que muitas vezes vão fazer com que ele cometa um ato que de imediato a gente para pensar, é um ato negativo, é um ato maléfico, mas é um ato para que a lei ela seja reequilibrada, para que você possa encontrar harmonia na lei de Deus. E essa harmonia vai acontecer através do escândalo, que se chama a alguma coisa que seja necessário para a correção, para o reajuste, para que as coisas se reencaixem. E nessa passagem ele fala: se a vossa mão é prova de escândalo, cortai-a. Dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente tem a lei de justiça, amor e caridade. Essas três ações, esses três conceitos, essas três virtudes, a depender do ponto de vista de cada um, elas estão interligadas. Então não tem como você separar. E quando você fala na justiça divina, a justiça divina nada mais é do que o cumprimento de uma violação da lei. Aonde você vai enfrentar o resgate, a expiação, o karma, através da lei de causa e efeito. E é um processo natural. Por isso que muitos irmãos reencarnam portadores de alguma necessidade especial. Muitas vezes reencarnam com um membro amputado. Muitas vezes reencarnam cadeirante. E por que isso acontece? Seria falta de misericórdia divina? Ou seria justiça divina? Então, a doutrina espírita nos ensina e nos fala sobre essa lei. A lei de causa e efeito. Sobre a lei da reparação. Sobre a necessidade de nós expiarmos as faltas anteriores. Os erros cometidos em outras existências. E quando ele fala, é preferível que você perca uma mão, que você perca os olhos, que você perca a audição. Ele se refere ao mau uso. Ao uso criminoso de algumas dos nossos membros, ou de algumas das qualidades que porventura possuímos e que temos usado de forma negativa.
Então, a gente observa muito na literatura espírita, é comum, os senhores de engenho, os capatazes, que agrediam severamente os escravos, que o matavam. Depois, os escravos vêm, quer que seja prestado conta daquilo que foi feito contra ele. Aí surge o processo de obsessão, o irmão desencarna com a mente totalmente atordoada. E esse é o reajuste. Então, quando acontece um escândalo, quando acontece uma violação à lei de Deus, seja velado ou não, nós arcaremos com as consequências das nossas ações. Quando você perdoa, na condição de vítima, você se liberta. Mas o algoz carrega com isso, consigo, na sua consciência, o erro cometido. Nós temos também a última historinha para nós concluirmos, né? Muito interessante, sobre um político. Um político, né? Que por causa da corrupção, da desonestidade, acabou arcando com as consequências de seus erros. Raul Teixeira estava se deslocando numa cidade, se não me engano, do Paraná, ele ia fazer uma palestra. E num dado momento ele viu uma pessoa numa situação de miséria muito grande. Essa pessoa rasgava o lixo para pegar as coisas que estavam lá. E buscava comida, alimentação, algo para saciar a sua fome. E ele foi para um restaurante. E no momento que ele se sentou para pedir o prato, para fazer a sua refeição, aquela imagem não saía da cabeça dele. A imagem daquele homem mexendo no lixo para buscar o alimento. E ele passou um certo tempo pensando, repensando, e não se libertava daquela imagem. Aí apareceu um espírito e disse: aquele irmão que hoje mexe intensamente no lixo foi um político que subtraiu de muitas pessoas a condição melhor de saúde, subtraiu a própria condição de assistência, subtraiu uma condição de escolaridade melhor. Então, ele tinha uma responsabilidade para auxiliar e para dar uma condição das estruturas essenciais, que seja educação, segurança, assistência, e acabou não fazendo. E a consciência, quando chega no mundo espiritual, ela se sente culpada, perturbada, em desequilíbrio por causa dos erros cometidos. E aquele irmão reencarna. O que é interessante é que ele vai para o local onde o nome da rua era ele na existência anterior. E fica ali, perturbado, constantemente mexendo no lixo, a ponto da sua consciência estar tão desequilibrada que nem ajuda ele recebia. Ele recusava ajuda, que é o sentimento de culpa. E como você se liberta do sentimento de culpa? Como você consegue reingressar novamente na matéria, enfrentar as dificuldades e se libertar daquele sentimento de culpa? A questão 258 dos Espíritos fala sobre a natureza das provas na qual nós escolhemos vivenciar. É claro que essa escolha ela é assistida, porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente faz escolhas na qual teremos uma dificuldade ainda maior para a execução, para o cumprimento. Só que a expiação ela é de natureza consequencial. A expiação ela é consequência das nossas ações. Então, aquele irmão ele não iria conseguir se libertar disso. Por quê? Porque a consciência culpada ela pede pela libertação. E o pedido é: eu quero retornar à matéria. Eu quero retornar para ressarcir os meus débitos, as minhas dívidas, os erros cometidos. E como faço? Se existe uma fila gigante de pessoas para reencarnar, de espíritos para reencarnar. Então é dado o momento, mas o momento é um momento de dor, de angústia, de reparação. É claro que quando a gente observa a lei de justiça, muitas vezes a gente observa sobre o lado negativo. Mas o lado que nós devemos observar sempre é o lado correcional, é o lado do aprendizado, é o lado amoroso de Deus de dar ao homem, de dar ao espírito uma nova oportunidade
oportunidade de recomeço, de refazimento e de correção dos erros cometidos anteriormente. Que a luz do Mestre Jesus fique com cada um de vocês, que possamos refletir sobre a mensagem da noite de hoje, que possamos ler os livros que foram apresentados e, acima de tudo, ler os livros da codificação kardeciana, que com certeza vão trazer uma grande base para a nossa vida e para que a gente possa compreender todos esses nuances, todas essas questões que fazem parte da existência. Muita luz e muita paz. Agradecemos o nosso irmão Michel pela reflexão do Evangelho na noite de hoje. E o quanto é importante, não é? Certos pontos que foram tocados para que a gente possa pensar, porque muitas vezes nós vivemos uma vida inteira sem observar que estamos sendo escandalosos em algum momento, ferindo ou tocando o outro em outro momento, e que depois a nossa consciência vai nos acusar. E aí já é tarde, né? Já é tarde nesta existência, mas haverá sempre um momento para uma oportunidade de reparação. Então, meus irmãos, que possamos levar as palavras do Evangelho de hoje, a reflexão do nosso irmão Michel, para a nossa semana e refletir. Nesse momento, elevar o pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade de estar aqui e participar deste momento de reflexão, de aprendizado. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos são concedidas e pedir que ilumine sempre a nossa mente e nosso coração, para que saibamos fazer as escolhas e que também saibamos e possamos perceber quando estivermos fazendo algo errado, que a nossa consciência possa nos orientar, nos chamar a atenção, para que a correção possa ser feita ainda nesta caminhada. Agradecemos a Deus infinitamente por tudo e rogamos por todos aqueles que sofrem no dia de hoje, a dor do corpo ou da alma, por todos aqueles que se encontram encarcerados por culpa ou por injustiça, que a infinita misericórdia de Deus possa chegar a todos eles, dando força, coragem e esperança de vencer suas provas. Mas que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Para os que desejam receber o passe, a equipe vai organizar. E uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Uma graça de Deus.